Olá, meus irmãos, passo já convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 14. Davi faz aliança com Irão. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, e Sobabe, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: Por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram a se estenderem pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gézer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Fim do capítulo 14. Irmãos, este capítulo fala de uma aliança que Davi fez com o rei Irão, que era o rei de Tiro. Fala também dos filhos que Davi teve em Jerusalém, e a partir do versículo 8 até o 17 fala de uma batalha que os filisteus levantaram contra Davi, porque quando eles souberam que Davi se tornou rei de Israel, eles vieram contra Davi. E o que nos chama a atenção neste capítulo é que quando os filisteus se levantam pela primeira vez, Davi, ele não sai com orgulho ou confiando nas suas próprias forças. Davi, ele primeiro consulta a Deus. E aqui no versículo 10, diz o seguinte: Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E assim sucedeu. Deus entrega os filisteus nas mãos de Davi. Porém, certo tempo depois, os filisteus voltaram a se agrupar novamente ali pelo vale. E como Davi havia ganhado a batalha pela primeira vez em nome do Senhor, nesta segunda vez, novamente, ele não vai com orgulho, ele não vai pelas suas próprias forças, mas ele novamente consulta o Senhor, que está exatamente aqui no versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. Irmãos, quando nós paramos para imaginar esta cena, primeira coisa, o exército dos filisteus deveria estar muito maior do que da primeira vez.
Porque para Deus dizer que ele próprio estaria à frente desta peleja, primeiro, o exército dos filisteus era muito maior. Segundo, a estratégia de Deus para este ataque não foi como da primeira vez. Por isso é tão importante ouvir a voz do Senhor. Por isso é tão importante buscarmos o Senhor. Davi, na primeira vez, sabendo o tamanho do exército filisteu, ele consulta a Deus e é vencedor. Mas na segunda vez, que tudo indica que era um exército muito maior do que da primeira vez, ele novamente consulta a Deus. Ele não usa a mesma estratégia que Deus havia passado na primeira vez. Ele consulta novamente o Senhor, ele busca auxílio em Deus, ele busca a resposta em Deus primeiramente. Então Deus traz uma outra estratégia. E nesta segunda vez, o próprio Deus sai para a peleja. Gente, maravilhoso isso. Se nós estivéssemos lá naquele momento e tivéssemos com os nossos olhos espirituais abertos, nós poderíamos ver o próprio Deus, ou, o próprio Deus, como diz a palavra, levando aqui no pé da letra da palavra, que o próprio Deus haveria saído diante de Davi a ferir o exército dos filisteus, ou seja, Deus foi na frente e Davi foi atrás. E nós lemos que Davi foi vencedor. Mais uma vez, Davi e o seu exército venceram o exército dos filisteus. E no versículo 17 diz: assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Irmãos, ser testemunho do agir, do poder grandioso do nosso Deus, Criador de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores, não tem preço. E assim somos nós também, sermos testemunhos de milagres, testemunhos de provisão de Deus, do agir do Senhor, porque Deus, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas o que Ele fez no passado. Ele é poderoso para isso. E nós devemos confiar sempre, não importa o tamanho do nosso gigante, não importa o tamanho das nossas dificuldades, não importa o tamanho do exército que o inimigo levanta contra as nossas vidas. O que importa é que venhamos buscar o Senhor como auxílio todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.